Olá, pessoal. Vamos a, mais um momento de informações em relação à nossa gramática. E hoje eu estarei falando um pouco para vocês, pessoal, em relação à estrutura das palavras. Nós sabemos que as palavras, elas são formadas, de acordo com algumas origens e cada um pedacinho dessas palavras a gente tem um nome para elas. E no caso, para a gente fazer o estudo da estrutura das palavras, nós precisamos saber o que é um morfema. Então, o morfema é o quê? Uma unidade mínima de significado. E o que é essa unidade mínima de significado? É justamente o que a gente vai estar estudando cada uma delas. Para que a palavra ela tenha um sentido ou que ela tenha uma certa formação, é preciso saber cada pedacinho o que significa. E então a gente vai estar vendo o que é o radical, a vogal temática e a desinência de uma palavra. E nesse caso, quando a gente fala em relação a cada pedacinho ele tem um significado, é a importância que a palavra tem e para que a gente possa formar uma outra palavra, como lá nas séries iniciais vocês estudam primitivo e derivado. A partir da palavra de origem, a gente pode estar formando uma outra. Então, há palavras com radical. Pode ser simples, quando essa palavra é apenas uma palavra formada de uma única palavra mesmo. E a composta, quando a gente sabe que ela é formada de duas ou mais palavras. Como, por exemplo, quando a gente fala a palavra planta, belo, garota, nós temos aí o quê? Substantivos simples, é apenas formado de um único pedacinho. E já quando a gente fala passatempo, pé de moleque, guarda-roupa, girassol, a gente percebe que nós temos aí o quê? Uma palavra composta, formada de mais de uma palavra. Então, os radicais, ele vai poder ser simples ou composto, a depender de cada uma palavra. Então, a gente vai estar percebendo agora nas palavras até onde a gente considera, até onde a gente sabe que é um radical de uma palavra e onde é a vogal temática e onde fica a desinência. Por exemplo, quando eu falo a palavra menina, menino e meninada. Na palavra menino, meninada e menina, vocês percebem que a palavra ela vai ser igual até o segundo N. Então, aí nós temos o chamado radical. A partir desse radical, o que sobra depois dele, a gente vai chamar de vogal temática e desinência, quando houver desinência. Que fique claro para vocês que nem sempre todas as palavras elas têm a desinência. Muitas vezes ela só vai até a vogal temática. Então, na palavra menina, nós temos até o segundo N o radical e o A nós temos a vogal temática. Ni menino, a mesma coisa. Até o N, o segundo N, nós temos o radical e o O é a vogal temática. Já na palavra meninada, nós temos, nesse caso, até o segundo N, novamente radical, o A é vogal temática e o da que sobrou, aí sim nós já temos uma desinência. Então, a desinência é o morfema que se acrescenta ao final da palavra para indicar uma flexão. No caso, essa flexão, ela para a gente está indicando se ela é de gênero, se ela é de número, ou se ela é de modo, de tempo, de pessoa. E com isso, nós temos dois tipos de desinência, que é a desinência nominal e a desinência verbal. Quando a desinência ela for nominal, pessoal, ela vai estar se referindo aos substantivos, aos adjetivos, aos pronomes e aos numerais. Por quê? Porque são as palavras variáveis que elas vão estar indicando se a palavra está no masculino, se está no feminino, se está no singular, no plural, no aumentativo, no diminutivo. E já
A desinência verbal é quando as palavras se referem mesmo ao verbo. Para a gente estar percebendo se o verbo, qual é o tempo, qual é o modo, qual é a pessoa que esse verbo está. Então, por exemplo, quando eu digo a palavra garotinho, eu tenho até o T, o radical, eu tenho o I, a vogal temática, e o nha, eu tenho uma desinência. Como eu falei a palavra garotinho ou garotinha, essa desinência nha ou nhó, ela vai ser para estar indicando, no caso, o grau aumentativo ou diminutivo. Nesse caso, é diminutivo. Então, se eu dissesse garotos ou garotas, esse S, que seria a desinência, eu estaria indicando o número. No caso, qual é o número? Singular, porque a palavra está no plural. Então, dá para perceber, né, pessoal, a diferença entre um e outro. E já na desinência verbal, em relação ao verbo, se eu dissesse a palavra cantarei, até o T eu teria o radical, o a vogal temática, e o rei, a desinência. Esse rei é que a gente vai estar mostrando se ele qual é o tempo, qual é o modo e qual a pessoa que ele está. No caso do rei, o modo é indicativo, ele está se referindo ao tempo presente, futuro do pretérito, e está na primeira pessoa do singular. Porque se eu dissesse eu cantarei, tu cantarás. Então, eu cantarei está na primeira pessoa do singular, porque é o que? O eu. Então, a gente vai estar vendo essa desinência justamente pela terminação desses verbos. Uma outra coisa também que a gente vê que eu estou falando meio o tempo todo é na questão da vogal temática. A vogal temática ela é um morfema vocálico que se acrescenta ao radical. Então, sempre depois que terminar o radical, nós teremos a vogal temática. Depois da vogal temática, nós teremos a desinência, a depender da palavra, porque nem todas, como eu disse para vocês, vai ter a desinência, certo, pessoal? Mas a gente vai estar estudando detalhadamente, visualizando, no caso, nas aulas online, cada uma dessas palavras, para a gente estar fazendo o estudo delas adequadamente. Também temos os chamados afixos. E o que são esses afixos? Assim como a gente tem a terminação ainda de algumas palavras que a gente vai estar chamando de desinência, nós temos também os afixos, que são divididos em prefixos e sufixos. E o que é isso? O prefixo é quando vem antes do radical um outro termo. O sufixo é quando vem depois do radical, já no final da palavra. No caso, não seria nem depois do radical, porque você sabe que depois do radical, vogal temática, depois da desinência. No caso, seria o finalzinho mesmo disso tudo. Como, por exemplo, se eu dissesse assim, a palavra feliz. A partir da palavra feliz, eu posso fazer uma outra palavra. Eu posso formar uma outra palavra. Que outra palavra eu poderia formar acrescentando antes? No caso, eu poderia formar infeliz. Esse in que eu acrescentei à palavra feliz, eu tenho aí um prefixo. Mas se eu acrescentasse no final e colocasse a palavra felizmente, esse mente eu teria um sufixo, porque eu acrescentei no final. Então, os afixos é isso, pessoal. Quando a gente acrescenta um termo, ou uma letra, ou uma sílaba no início, é prefixo. E quando a gente acrescenta no final, ela é chamada de sufixo. Mas também nós ainda temos as chamadas vogais consonantais de ligação e também as consoantes de ligação, que a gente vai também estar vendo nas próximas aulas em relação a isso, até mesmo por que existem essas questões das vogais de ligação e consoantes de ligação. Elas servem para facilitar a pronúncia das palavras, como tipo cafeteira, chaleira. Então, vocês vão perceber que para ligar e a pronúncia da palavra ficar melhor,
que foi acrescentadas as consoantes e essas vogais. Mas isso a gente vai ver na aula online, a gente vai dar uma estudadinha um pouco mais em relação a esse tipo de vogal e consoante de ligação. Tá certo, pessoal? Foi mais um momento de interação para vocês, mas é necessário que vocês dêem uma lida no conteúdo para que a gente possa discutir na próxima aula, tá certo? Tchau, até mais!